Boa noite. Virando a página. Essa é a série de mensagens que a gente está fazendo esse mês de janeiro aqui na comunidade Campolim. E a gente está fazendo exatamente no mês de janeiro, onde a gente começa um novo ano, um novo ciclo nas nossas vidas, porque a gente tem certeza que para o ano ser realmente novo, a gente precisa deixar para trás, lá em 2019, algumas páginas das nossas vidas. Semana passada o Túlio falou um pouquinho sobre a importância da gente virar a página da apatia. Se você não estava aqui, eu recomendo que você vá ao YouTube, acesse o nosso canal e assista. Foi um tempo muito rico, muito abençoador. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre virar a página da amargura. Amargura, sentimento que faz a gente carregar no coração pessoas, episódios, histórias que a gente não queria carregar, mas às vezes a gente não consegue se livrar disso. E eu quero começar esse momento trazendo para vocês duas reflexões de dois autores diferentes. O primeiro é Stephen Covey, e ele escreve no seu livro, no seu best-seller, um livro que foi muito vendido no mundo todo, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele fala sobre o princípio 90-10. Ele diz que 10% da vida estão relacionados com o que se passa com você, mas os outros 90% da vida estão relacionados com a forma como você reage ao que se passa com você. Ainda, Henry Nouwen, um outro autor bastante conhecido, no seu livro Mosaicos do Presente, vai dizer para a gente o seguinte: algumas pessoas tornam-se ásperas, amargas, azedas, à medida que envelhecem. Outras envelhecem alegremente. Isso não significa que a vida daqueles que se tornaram ásperos tenha sido mais dura do que a daqueles que se tornam alegres. Significa que foram feitas diferentes escolhas interiores, escolhas do coração, diz o Henry Nouwen. Quando eu olho para essas duas reflexões, e eu olho para a amargura, eu chego a uma conclusão. História triste, experiência difícil, todo mundo aqui vai ter para contar. Todo mundo já passou. No entanto, o que faz a diferença entre amargurar ou não é o modo como o meu coração processa essas histórias. São as emoções que emergem no meu coração, na minha vida, a partir dessas histórias difíceis que eu vivi. Há um texto bíblico lá no Velho Testamento que se encontra no livro de Ruth, entre os primeiros livros do Velho Testamento. Eu quero ler com vocês e a gente vai entender a diferença entre quem vive uma experiência difícil e amarga e quem não amarga. Ruth, capítulo 1, diz assim o texto bíblico, versículo 1. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do teu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas 2 noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Versículo 16. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Noemi, aonde fores eu irei, aonde ficares eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, Noemi,
esse será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, ela não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Senhor, o Todo-Poderoso, tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Esse texto mostra para a gente duas personagens principais, Noemi e Ruth. E ambas passam por experiências muito difíceis. Primeiro, Noemi. De onde vem a tristeza de Noemi? A tristeza de Noemi vem de uma sequência de experiências difíceis. E aqui a gente está falando de fatos. Fatos que podem acontecer com qualquer um de nós, mas que quando vem a gente sente, a gente sofre. Versículo 1, houve fome na terra, mais especificamente em Israel. Um tempo de escassez, um tempo onde os recursos são poucos. Passam-se apenas 2 versículos. Morre Elimeleque, o marido de Noemi. E mais 2 versículos para frente, Noemi fica sozinha, porque morreram seus 2 filhos. Então ela fica sem os seus 2 filhos e o seu marido. A gente olha para essa história, a gente tem que concordar. Noemi tem sim motivos para estar triste. Noemi tem motivos para viver um luto. Noemi tem motivo para chorar. Porque quando essas pancadas vêm sobre a gente também chora. É um divórcio, é um relacionamento que cai por terra, é uma crise financeira, é uma crise profissional, é a morte de alguém bastante querido, uma enfermidade. A gente sente as pancadas que a vida dá na gente. Noemi também sentiu. É legítima a tristeza de Noemi. No entanto, como Noemi permite que a sua tristeza vire raiz de amargura? E aqui começa a amargura de Noemi. Noemi e seu marido tomam uma decisão precipitada. Eles optam por um distanciamento de Deus. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, Elimeleque, com a sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. E aqui a gente para um pouquinho, porque nessa história os nomes são importantes. Esse homem chamava-se Elimeleque, que significa literalmente, meu Deus é rei. Ele vivia em Belém, que significa casa do pão. A mesma Belém que anos mais tarde abrigaria o nascimento de Jesus. O Senhor, meu Deus é rei, chegava nos lugares e as pessoas olhavam para ele e ele dizia: muito prazer, meu nome é, meu Deus é rei. Eu sou o Senhor, meu Deus é rei. Esse homem chegava nos lugares, as pessoas diziam: olha, o meu Deus é rei, chegou. Esse cara era uma lembrança viva e ambulante de que Deus era o rei daquele povo, Deus era o rei em Israel. Mas quando vem o tempo de escassez, ele se esquece disso. Ele não pratica aquilo que o nome dele dizia que ele era. E ele resolve ir embora para Moabe. Ele pega a sua família e vai embora para Moabe. E qual é o grande problema de Moabe? Todos. Os moabitas tinham uma origem complicada. Os moabitas surgem a partir de um incesto de Ló com a sua filha mais velha. Os moabitas tinham hábitos que eram totalmente abomináveis pelo Deus Criador. A cultura deles era diferente. Era totalmente distinta daquilo que o Deus Criador sonhou para o seu povo. Os moabitas cultuavam falsos deuses, vários deuses, todos falsos, mas eles não reconheciam o Deus Criador como o Senhor da vida deles. No entanto, quando vem a crise em Israel, é para lá que o Senhor, meu Deus é rei, resolve levar a tua família.
E mais do que isso, já havia um histórico de problema das vezes em que o povo de Israel tentou se relacionar com os moabitas. Números 25, versículo 1 e 2. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios dos seus deuses. E esse povo comia e se prostrava perante esses deuses. O histórico era complicado. A origem daquele povo era complicada. Os hábitos deles não tinham nada a ver com Deus. Eles nem conheciam a Deus, eles eram inimigos de Deus. E quando vem a crise, o senhor Elimeleque, ao invés de se aproximar de Deus, do Deus verdadeiro, aquele que ele dizia que era o rei da vida dele, e falar: Deus, vem socorrer o teu povo, restaura os recursos na tua terra, Deus. Nós somos o teu povo. Deus já havia feito isso outras vezes, quando houve tempos de escassez. Mas ainda assim esse homem resolve fugir de Deus. E fugir de Deus é a pior decisão que alguém pode tomar quando está passando por algum problema. Abandonar o Deus Criador é a pior decisão que alguém que passa por experiência difícil pode tomar. A melhor coisa que esse homem deveria ter feito era recorrer a Deus, como o resto do povo fazia. Mas não, ele resolve se distanciar de Deus e ir embora para Moabe. E eu sei, vocês vão dizer: mas espera aí, esse aqui é o marido. Coitada da esposa, coitada de Noemi. Por trás da decisão desse homem, tinha sim o incentivo, o apoio, ou ao menos a conivência de Noemi. E a maior prova disso é que eles chegam em Moabe, ele morre, e ela permanece em Moabe por mais 10 anos. Noemi estava, sim, participando das tomadas de decisão do seu marido. E qual é a grande marca que a amargura deixa na vida de Noemi? Ela se torna amargurada, a gente viu o texto. Qual é a grande marca? Noemi passa a ter uma percepção errada da vida. Porque gente amarga fica meio sem noção da vida. Noemi tem uma percepção errada, como as pessoas amargas, sobre o passado. Olha o que ela fala no versículo 21. De mãos cheias eu parti. De mãos cheias? Noemi, acorda para a vida, filha. Você foi embora daqui porque nós estávamos vivendo um tempo de escassez. Como assim você foi embora de mãos cheias? E se você tivesse de mãos cheias, por que você iria embora? Mas a pessoa amarga, ela é especialista em colocar a felicidade dela no passado. Ela fala: ai, como eu era feliz naquela cidade. Ai, como eu era feliz na minha infância. Como eu era feliz naquele relacionamento. Como aquele trabalho me deixava feliz. A felicidade está sempre no passado. Ela esquece os problemas que ela tinha também no passado e ela projeta a felicidade dela lá atrás. Quando, na verdade, o que ela tem saudade mesmo é de quem ela era no passado. Ela era uma versão melhor de si mesma no passado. Mas ela não reconhece isso. E ela vai se tornando amarga, azeda. E a pessoa vai colocando a sua felicidade, os holofotes da sua felicidade, sempre no passado. Mas a amargura de Noemi também leva ela e as pessoas amargas a ter uma percepção errada da vida sobre o presente. Aqui eu chamei de terceirização. Não me chamem Noemi, versículo 20. Chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. E aquela mulher que se chama Noemi, que significa doce, agradável, fala: a partir de hoje, no presente, eu sou Mara. Águas amargas. Mas a culpa não é minha não, tá? A culpa é de Deus, que amargou a minha vida. A culpa é de Deus que tornou a minha vida amarga. Aqui está outra especialidade de gente amarga. A culpa é sempre dos outros. Eu sou assim porque você não sabe o que eu passo no meu trabalho. Eu sou assim porque você não sabe a família que eu tenho. Você não sabe o meu marido, a minha esposa. Você não sabe os filhos que eu tenho. Você não tem os problemas que eu tenho. A culpa é sempre dos outros. A razão da amargura dela está sempre nos outros. Como se só ela tivesse problema. O que falta para Noemi aqui é arrependimento. E geralmente pessoas amargas não têm o hábito de se arrepender, de olhar para Deus e falar: Deus quer saber, eu me distanciei do Senhor.
Deus, eu escolhi o caminho errado. Tem misericórdia de mim. O Senhor é bondoso, o Senhor é rico em compaixão, rico em bondade. Alcança novamente a minha vida, porque eu errei quando eu me distanciei do Senhor. E Deus teria dito: vem, minha filha, está tudo bem. Mas ela se recusa e ela vai amargurando, azedando. Olha o que diz o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Perceba, ninguém se exclua, porque Deus não exclui ninguém da sua graça. Que nenhuma raiz de amargura brote, porque se essa raiz brotar, ela causa perturbação, e ela contamina muita gente. As pessoas vão, os recursos estão de volta em Israel, o texto bíblico fala isso para a gente. Noemi chega com a sua nora, as pessoas vão visitá-la. Noemi, que legal, você voltou, vamos tomar um café, vamos almoçar, vamos fazer alguma coisa. Olha, as notícias são boas, Deus restaurou as coisas aqui, está tudo bem, Noemi. E ao invés dela dar um testemunho dizendo: eu também errei, gente, eu não devia ter ido para Moabe, eu deveria ter ficado aqui, onde o Deus Criador prometeu a nos abençoar. Ela olha para aquele povo e fala assim: não sei por que vocês estão me chamando de Noemi, porque eu não sou mais doce, eu sou amarga. Essa era Noemi. E eu sei, a gente olha isso, a gente olha essa coisa sobre gente amarga, a gente fala: caramba, eu queria que a minha cunhada estivesse ouvindo isso. Eu queria que, sei lá quem estivesse ouvindo isso. Mas a gente tem que ver o exemplo de Noemi e trazer para a nossa vida. E perceber se a gente está ou não dando passos na direção da amargura. Se a gente está ou não dando passos na direção oposta a Deus. Se a gente está ou não caminhando para lá na frente ser uma pessoa amarga. E se isso estiver acontecendo, é hora de voltar. É hora de voltar para Deus. Mas esse texto mostra também para a gente uma outra personagem, Ruth, que também tem uma história triste para contar. E de onde vem a tristeza de Ruth? Vem de uma experiência difícil que ela vive. Versículo 5, morreram também Malom e Quilion, marido de Ruth. Essa mulher fica viúva, sem filhos, sem ninguém para cuidar dela. Pior, ela havia tomado uma decisão, ela era uma moabita que se casou com um estrangeiro. Talvez para se casar com esse homem, ela teve que superar obstáculos, que enfrentar pessoas, que desafiar valores. E agora ela está viúva, e agora o seu marido morreu. Ruth também tem história triste para contar. Ruth também sofre a dor de ficar viúva, de ficar sozinha. Mas, no entanto, como que Ruth não deixa que o luto vire amargura na sua vida? Ruth faz uma escolha acertada. Ruth, porém, respondeu, versículo 16, não insistas comigo, Noemi, que eu te deixe e não mais te acompanhe. Aonde fores eu irei, aonde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus, Noemi, esse vai ser o meu Deus. Noemi, eu fui casada com seu filho. Eu me lembro dele contando de tudo que esse Deus fez por vocês, de como esse Deus cuidou de vocês, de como esse Deus era perdoador, de como esse Deus era bondoso, misericordioso. Eu quero esse Deus para a minha vida, Noemi. Eu não quero mais ficar aqui em Moabe cultuando esses deuses falsos. Eu quero esse Deus para a minha vida. Enquanto Noemi escolheu se apartar de Deus, Ruth escolhe, no momento de tristeza, chegar mais perto de Deus, conhecer melhor esse Deus, se relacionar com Ele. E então, Ruth não amarga. Mas como Ruth vira definitivamente a página da amargura na sua vida? Capítulo 2. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? E o capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi.
Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Rute: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela se inclinou e, prostrada rosto em terra, exclamou: porque achei favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? E Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Olhando para a história de Rute e trazendo isso para as nossas vidas, viramos a página da amargura quando, primeiro, fazemos aquilo que está ao nosso alcance. E aqui a gente está falando de atitude. Rute, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Deixa eu contar um pouquinho essa história. Naquele tempo a lei dizia que se alguém tivesse uma lavoura, na hora da colheita, se algum produto caísse fora do perímetro daquela plantação, esse produto deveria ser deixado lá para que os órfãos, as viúvas, os estrangeiros se abastecessem desse produto. Rute é uma moabita. Ela é uma estrangeira. Ela acorda cedo. A fase está difícil. Ela pensa: o que eu posso fazer? A única coisa que eu posso fazer é colher espiga no campo daquele que me permitir. Então é isso que eu vou fazer. Rute toma uma atitude. Se Rute vivesse nos nossos dias e ela estivesse perdendo emprego, ela ia dizer: bom, o que eu posso fazer? Entregar currículo? É isso que eu vou fazer. Rute passasse por uma crise financeira nos dias de hoje. O que eu posso fazer? É sentar e rever minha planilha de contas e é isso que eu vou fazer. Rute não fica sentada esperando essa experiência triste virar amargura. Eu imagino ela acordando cedo e falando: bom dia, Noemi. E Noemi dizendo: só se for para você. Porque Deus amargou minha vida. Você não sabe o que Deus fez comigo. Noemi, fica você com a sua amargura. Eu vou tomar uma atitude. Eu vou recolher espigas. Aonde? No campo daquele que me permitir. Mas eu não vou ficar parado. E a gente vira a página da amargura. E não deixa a experiência triste virar amargura. Quando a gente toma uma atitude. Por mais simples que ela pareça ser. Por mais simples que ela pareça. Mas a gente também vira a página da amargura, olhando para a história de Rute, quando a gente crê no Deus do extraordinário, e aqui a gente está falando de fé. Por acaso, Rute entra justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. E naquele exato momento, Boaz chegou de Belém. Rute faz aquilo que está ao seu alcance. O que eu posso fazer é colher espigas, então eu vou colher espigas. Talvez ela passou numa primeira parte da plantação e falaram para ela: aqui não tem lugar para você não, pode ir embora. Talvez ela passou numa outra parte e disseram: você é uma moabita, a gente não quer estrangeiro aqui, vai embora, Rute. Mas tudo o que estava acontecendo aqui, enquanto Rute fazia o ordinário, que ela colhia espigas, era Deus entrando com o extraordinário na vida dessa mulher. Porque, por acaso, o texto às vezes é irônico, ela entra justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz. Enquanto Rute sai para colher espigas, Deus fez com que, por acaso, ela entrasse justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz. E mais do que isso, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém. Aqui é o extraordinário de Deus se manifestando na vida dessa mulher. E talvez você esteja aqui hoje e está falando: eu não consigo ver esse extraordinário de Deus na minha vida. Deus está fazendo o extraordinário na sua vida também. E se você ainda não conseguiu enxergar, porque a obra ainda não está completa, mas a gente precisa acreditar que Deus é o Deus do extraordinário, é o Deus que faz milagres, é o Deus que dá bons encontros para a gente, é o Deus que cuida de nós. Eu me lembro de 10 anos atrás.
quando a minha mãe e a minha irmã, lá na cidade de Assis, onde eu morava, foram a um desfile beneficente. Cidade do interior tem muitas essas coisas, quermesse, desfile, essas coisas. E elas vão, e na mesa em que elas estão, era um desfile num sábado à tarde, começa a bater muito sol. E na mesa ao lado tinha uma senhora sentada com a sua filha, e elas falam, está batendo sol aí, por favor, vem sentar com a gente aqui. E minha mãe e minha irmã foram, e sentaram, e conversaram. E no final de semana seguinte, eu fui para Assis visitar meus pais. E eu entrei em casa, minha mãe disse, filho, eu tenho um negócio para te contar. E eu falei, pode falar, mãe. Filho, eu conheci uma moça. Filho, ela é o teu número, filho, você não tem... E eu falei, mãe, eu estou solteiro, mãe, está tudo bem comigo. Eu não quero relacionamento agora, me deixa em paz, mãe, está tudo bem. Eu agradeço aí a tentativa de me ajudar, mas está tudo bem. Passaram-se 2 meses. E houve um casamento lá em Assis, da minha prima. E eu não ia a esse casamento porque eu tinha um compromisso profissional, uma viagem. Mas a minha prima me convidou para ser padrinho. E eu falei, poxa, esse é um convite honroso. Eu vou adiar essa minha viagem, mas eu vou a esse casamento. E quando eu entro no casamento, a minha tia, a irmã da minha mãe, me chama. E fala, você não sabe quem está aqui. A moça, lembra da moça? Ai, meu Deus, tia. E aí eu falei, mas tia, mas quem que é essa moça? É aquela ali. E eu, caramba. Mulherão. Aí eu falei, quer saber? Eu vou lá conversar com essa moça. E a gente está conversando até hoje. E eu louvo a Deus. Todos os dias, essa moça é minha esposa que está sentada ali. E eu louvo a Deus todos os dias, porque enquanto eu fazia o ordinário, que era visitar meus pais, que era ir a uma festa de casamento, como eu já fui em tantas outras vezes, Deus estava fazendo o extraordinário. A gente não pode deixar de acreditar que enquanto a gente faz o que a gente sempre faz, o que a gente é acostumado a fazer, Deus não está em silêncio, Ele não está parado, Ele está agindo. Ruth acreditava nisso. E assim ela vira também a página da amargura na sua vida. Mas enfim, a gente também vira a página da amargura quando não abandonamos os nossos valores. E aqui eu estou falando de caráter. Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua, Ruth, o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth, você tem caráter, minha filha. Quando a experiência foi difícil, você não abandonou os teus valores. Sabe por quê? Porque você sabia na mão de quem você estava. E quando a fase está difícil, às vezes a gente tende a negociar valores, porque a gente diz, quer saber, é o que eu posso fazer agora, eu tenho que pensar na minha família, e a gente relativiza algumas coisas, mas a gente precisa entender que se a gente está na mão do Deus Criador, se Deus é nosso Rei, é a Ele que a gente tem que agradar, a gente não negocia valores. Enquanto a gente cuida do nosso caráter, Deus está cuidando de nós. O caráter de Ruth, lá na frente, fez com que ela colhesse frutos. E é assim na nossa vida também. E quais os benefícios que a virada de página trouxe à vida de Ruth? Primeiro, ela experimentou o mover de Deus e enxergou a obra dele na sua vida. Capítulo 4, versículo 13. Boaz casou-se com Ruth. Olha o extraordinário aqui. E ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. Ruth pôde experimentar o movimento de Deus na vida dela e enxergar que o que Deus estava fazendo nela, na vida dela, era uma obra completa. E nessa hora talvez ela se lembrou dos nãos que ela levou quando ela quis escolher espigas em uma outra lavoura. Nessa hora talvez ela se lembrou de passagens tristes na vida dela, mas ela percebeu que tudo isso era Deus trabalhando na vida dela. E se a gente não consegue perceber isso, é porque a história ainda não está completa, a história ainda não acabou. Romanos 8, 28 diz, sabemos que Deus age em
todas as coisas, em todas, para o bem daqueles que o amam. Não é que todas as coisas são boas, mas em todas elas, Deus está trabalhando na minha vida e na sua. Deus está trabalhando na minha vida e na sua. Deus está trabalhando e a gente precisa acreditar nisso. Porque Ele é o Rei das nossas vidas. E por fim, Ruth também contempla a capacidade de Deus de transformar a história. Ao filho de Ruth lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, pai de Davi. Ruth, uma moabita, fadada a adorar falsos deuses, a ter hábitos totalmente distintos dos hábitos que o Deus Criador cultuava, tem a sua vida tocada por Deus e se torna bisavó do poderoso rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o rei mais poderoso que Israel já teve. Ela entra na genealogia, talvez tenham dito para ela, esse Deus não é capaz de transformar a história, e ela acreditou que isso era mentira, e que ele era sim capaz de transformar a história, e Deus entra na história dela, e Ruth, a moabita, é incluída na genealogia do rei Davi. E mais do que isso, 21 gerações após o rei Davi, nessa mesma linha de genealogia, nessa mesma árvore genealógica, nasce o Deus Criador, que entra na história na pessoa de Jesus. Deus que nasce para morrer pelo meu e pelo seu pecado, para carregar com Ele as nossas dívidas. 3 dias depois da sua morte, Ele ressuscita. E todo mundo que olha para esse sacrifício de Jesus, se apropria disso, passa a ter o privilégio de ser chamado filho de Deus, de se relacionar com Deus, de levar suas dores para Deus, de levar suas amarguras para Deus. E é a Ele a quem a gente recorre, é Ele quem carrega para longe as nossas amarguras. É Ele. Concluindo, quais experiências difíceis que você viveu ou ainda vive? E eu sei, gente, tem pancada que a gente leva da vida que dói. Tem história que a gente passa que parece que não tem fim. Se isso está acontecendo com você, não negue. Viva o luto. Mas chegue ainda mais perto de Deus. É hora de conhecer ainda mais de perto esse Deus. É hora de se relacionar ainda mais com esse Deus. Não é hora de você abandonar Deus. Não é hora de você deixar de frequentar um espaço como esse, de ter a sua leitura bíblica, de ter o seu momento de oração. É hora de você conhecer esse Deus ainda mais de perto. Leve a Ele as suas tristezas e dores, porque assim você não vai amargurar. Você não vai amargurar se você levar as suas tristezas e as suas dores àquele que tem poder para curá-las. Mas talvez você fale, eu já passei dessa fase, eu já estou vivendo uma fase de amargura. Abra as portas da prisão do seu coração. Alguém já disse, certa feita, que o nosso coração é como uma prisão, onde a gente vai caminhando pela vida e a gente vai carregando, colocando nele pessoas que nos fizeram mal, episódios que nos fizeram mal, circunstâncias onde a gente foi lesado, prejudicado. A gente vai colocando tudo isso no nosso coração, prendendo, fica preso aí. Mas o que a gente se esquece é que para onde a gente vai, a gente carrega essas pessoas, a gente carrega essas circunstâncias, a gente carrega esses momentos. Isso vai nos fazendo mal. E eu sei, mas espera aí, não é fácil eu sair daqui e falar, tá bom, eu não estou mais amargo, eu não vou mais amargurar. A oração é o melhor remédio para isso. A gente olha para Deus e fala, Deus, eu quero tirar do meu coração aquela pessoa. Eu quero tirar do meu coração aquela circunstância que me fez mal, aquela vez na minha vida que eu fui lesado, as tristezas que eu tive na minha infância, na minha adolescência. Eu quero limpar, Deus. E Ele fala, tá bom, filho, deixa que eu faça a obra. Porque a gente está levando para quem tem o poder para isso. E a gente começa a orar, e pouco a pouco Ele vai trabalhando na nossa vida e vai tirando isso do nosso coração. Ele vai tirando isso. Mas talvez
você olha e fala: quer saber, para mim já é tarde. Porque a minha amargura já foi causa de briga. Eu já tive muito relacionamento destruído por causa da minha amargura. A minha amargura é causa de conflito na minha família. Eu criei inimizade por causa da minha amargura. Ou eu fui alvo da amargura de alguém e isso me causou inimizade. Eu quero dizer para você, não é tarde. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E ele termina dizendo uma das coisas mais lindas que a Bíblia nos traz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Olhe para Deus se movendo na tua vida em todos os caminhos. Olhe para os valores dele. Olhe para Deus, chegue perto dele. E Ele, o Deus Criador poderoso, vai endireitar suas veredas. Não importa para onde você está indo, dá tempo, volte. E não sei de que maneira Ele vai fazer isso, mas Ele pode fazer, porque Ele é Deus, e é a Ele que a gente tem que recorrer para não amargurar. Eu quero orar por você. Eu quero orar porque talvez você esteja passando por um momento difícil na vida. Talvez a coisa está doendo, e você está falando assim: eu não vou aguentar, eu não vou dar conta. Eu quero orar para Deus te sustentar, porque você não vai amargurar. Você não vai amargurar, porque Deus está com você e Ele vai te sustentar. Mas eu também quero orar por você que talvez esteja amargurado, ou sendo alvo da amargura de alguém. Para que Deus, o Todo-Poderoso, limpe isso do seu coração, de uma forma sobrenatural. A partir de amanhã, você vai se sentir mais leve. O teu coração vai ficar mais leve, a tua vida vai ficar mais leve, porque você vai eliminar do teu coração toda a raiz de amargura. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui a gente tem pessoas, Deus, pessoas vivendo um momento de dificuldade, pessoas vivendo experiências difíceis, e isso dói, Deus. O Senhor sabe a dor disso, Deus. Alivia para essas pessoas, traga a paz, mas que jamais a amargura chegue perto dessas pessoas. Pai, tem gente aqui que talvez esteja amargurada, ou está sendo alvo da amargura de alguém. Que essa palavra seja eliminada da vida dessas pessoas. Que a amargura caia por terra, Deus. Porque essas pessoas estão carregando dentro delas um sentimento que deixa o coração pesado. E nós não queremos o nosso coração pesado, nós queremos o nosso coração leve. Então é ao Senhor que a gente entrega, Deus, esse fardo. E que o Senhor, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira extraordinária, entre na vida dessas pessoas, entre na minha vida e limpe o nosso coração, fazendo do nosso coração, Pai, um coração mais leve, um coração mais limpo, um coração mais parecido com o do Teu Filho Jesus. E é no nome desse Jesus, o Teu Filho amado, que entrou na história e morreu por nós, é no nome de Jesus que eu oro, no nome de Jesus que é poderoso, no nome de Jesus, amém.